Como vocês podem ver, eu cortei o cabelo, né? Deve estar tudo espetado, porque eu tomei a decisão que se era para estragar meu cabelo e não ficar como eu queria, então eu mesmo ia começar a cortar meu cabelo. Por isso que fica assim, mas até que depois de um tempo ele fica jeitoso. Mas não é disso que eu vim falar aqui com vocês. Eu, na verdade, queria fazer uma reflexão e gostaria que vocês participassem disso, inclusive deixassem aí nos comentários, para que eu possa saber como que vocês estão se sentindo, o que vocês acham disso. E a pergunta é: você se sente feliz? Mas felicidade de verdade, sabe? Não as alegrias, não as coisas do dia a dia. Porque assim, é gostoso a gente poder ter dinheiro para poder viajar, para poder comprar as coisas, para poder comer coisas diferentes. Isso é muito bom, com certeza. Mas eu digo aquela felicidade de que quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente fala: a despeito dessas coisas que eu estou passando ou tenha passado, a despeito de certas inquietações, de dores, de seja o que for, eu me sinto bem comigo mesmo, eu me sinto bem com relação aos outros, né? Se você se sente assim, que ótimo. Quer dizer que espiritualmente você já alcançou algum tipo de entendimento diferente. Independente da religião em que a pessoa se encontre ou da não religião, o fato é que, infelizmente, a grande parte, talvez a maior parte da humanidade, não se sente assim, a gente percebe pelos efeitos. E essa é uma digressão que eu gostaria de fazer aqui, fiz até umas anotações. Por favor, me acompanhe aí. Mas antes de mais nada, por gentileza, se inscreva no meu canal Espiritismo de Verdade, se você gostar disso que eu estou falando aqui, canal no YouTube, para que a gente possa, para que cada um possa fazer parte disso, auxiliar na expansão dessas ideias, que é o que eu estou tratando aqui. Então eu vou ler, tá bom? Não se incomodem, por gentileza. A humanidade acredita que ser feliz é ter riquezas. Se fosse assim, por que pobres felizes e ricos infelizes? A gente vê, né, muitos ricos que infelizmente cometem aquele ato extremo, né? Como teoricamente pode ter acontecido esses dias, né, com aquela jogadora de vôlei. A gente vê ricos miseráveis psicologicamente, mas eles têm tudo. Eles têm casas enormes, piscinas, dão festas, podem viajar, e mesmo assim parecem que não são felizes. Enquanto a gente vê, você deve conhecer pessoas assim, que são pobres, bem pobres, têm uma vida difícil, mas que parece que elas são felizes. Elas não guardam nada contra os outros, elas estão sempre dispostas a ajudar, a cooperar. É interessante isso, né? E aí a gente se pergunta: quais são as verdadeiras riquezas? Antes da virada do século XIX, para quem não sabe, existiram filósofos muito importantes que praticamente ninguém conhece hoje. Praticamente ninguém. Na França, como Maine de Bihan, Victor Cousin, Paul Janet, e no Brasil, o próprio Gonçalves de Magalhães, aquele poeta, que ele fundou a primeira escola filosófica brasileira, fundamentada nesses princípios, que foi uma escola, na verdade, esses princípios na França ficaram conhecidos como o movimento do espiritualismo racional, onde eles estudavam a alma e Deus fora de dogmas, no ponto de vista científico, utilizando para isso a metafísica, sobre a qual a ciência humana também se desenvolveu. Eu peço que vocês leiam a obra Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, do Paulo Henrique de Figueiredo. Para quem tem Kindle, assinatura no Kindle, ela é de graça. É uma obra grande, mas é essencial essa leitura. Leibniz, por exemplo, com a sua monadologia, ele estava falando de princípios de metafísica. Na monadologia, Leibniz fundamenta os princípios das séries infinitas, princípios matemáticos que hoje são utilizados e sem os quais não existiria tecnologia moderna. Só que ali Leibniz não estava falando exatamente de matemática, ele estava falando da própria criação. É muito interessante isso, e muito em breve isso vai ficar muito mais claro para nós. Esses estudos, que caracterizavam uma ciência de aspecto filosófico e consequências morais, tal como foi depois do Espiritismo, estudava justamente a moral. Hoje, falar em moral é prontamente visto como algo religioso, nada mais longe da verdade. Outro dia eu fui falar no Facebook sobre moral e já começaram a me acusar de religioso, de padre, de pastor. E é muito interessante ver isso, porque quando a gente entende, por conta dessas leituras, desse conhecimento, não é assim. Mas é interessante como se criou essas falsas ideias. Depois do espiritualismo racional, ou durante o seu desenvolvimento, né? Um homem que vocês conhecem muito bem, Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Allan Kardec, depois ele assumiu esse pseudônimo, observando fatos naturais, realizou uma longa pesquisa, que deu origem ao espiritismo. Nessa pesquisa, pelo estudo não mais metafísico, mas pela psicologia experimental,
chegou a respostas tão claras, tão racionais, inegáveis sobre o motivo e a finalidade da vida, que dedicou tudo o que ele pôde a ela. Na obra O Legado de Allan Kardec, de Simone Privato, podemos entender um pouco mais a fundo como foi esse trabalho, no qual ele empenhou seu próprio dinheiro, seu tempo, sua saúde. Ele nunca pôde viver sua vida de casado com Amélie Baudet. Nos últimos dias da sua vida, ele planejava uma nova fase do espiritismo. Tem muita gente que não sabe disso. E ele publicou isso na Revista Espírita de dezembro de 1868. Nessa nova fase, ele deixaria de ser aquela figura centralizadora até então necessária. A Simone Privato diz na obra dela: até o último instante de sua existência física, Allan Kardec deixou profundos ensinamentos. Morreu como viveu, trabalhando pelo espiritismo. Suas mãos laboriosas despediram-se deste mundo, entregando à Revista Espírita, periódico no qual deixou registrados seus ensinamentos, suas lutas, suas vitórias e, naquele último momento, sua imortalidade. Esse livro mexeu muito comigo, foi o que deu o pontapé em toda essa transformação, em toda essa busca de conhecimentos que me levou a estudar a Revista Espírita. E toda vez que eu leio isso, eu me emociono, porque entender a vida de alguém que empregou tudo o que pôde para o bem da humanidade, porque ele entendeu que as respostas ali contidas naquele estudo, naquela filosofia, eram capazes de revolucionar as ideias humanas, mexe muito comigo. Mexe muito comigo. Enfim. O que levou esse homem tão inteligente a se aplicar dessa forma ao espiritismo? Kardec era um professor, ele era praticamente um cientista daquela época, ele conhecia o método científico, ele era muito letrado, ele conhecia várias línguas, ele não era uma pessoa tola. O que levou ele a se aplicar dessa forma ao espiritismo? O que levou, ademais, pessoas tão cultas daquela época a declararem publicamente seu apoio e estudarem essa doutrina espírita, que se alastrava como pólvora em sua época, e se alastrava entre as pessoas mais cultas, entre reis, rainhas, se alastrava entre médicos, entre advogados, entre cientistas, se alastrava inclusive entre religiosos, entre católicos, entre budistas, entre muçulmanos, inclusive, existiam aqueles que estudavam o espiritismo. Por que hoje não é mais assim? O fato é que a virada materialista do final do século XIX varreu da existência essas doutrinas, e o espiritismo, tão abalado pela morte de Kardec e pela adulteração de princípios por aqueles que deveriam ter dado seguimento, como Ley-Marie, que trouxe para dentro do espiritismo as ideias rostanguistas que depois se implantaram em solo brasileiro. Para quem não sabe, o principal ponto da doutrina de Rostand é que ele simplesmente acreditou no que alguns espíritos estavam dizendo para ele, porque aquilo o envaidecia, porque diziam para ele que ele era o revelador das verdades. Então o espiritismo quase se apagou. A existência da alma foi negada. E com ela, a moral. Deixou-se para trás uma filosofia que dava ao homem a fé raciocinada para ficar com a filosofia do nada e a psicologia do egoísmo. Auguste Comte, Nietzsche e Freud passaram a ser personalidades cultuadas até hoje. O resultado de tudo isso é uma humanidade sem rumos, sem uma filosofia ou uma ciência que lhes dê as respostas mais importantes. Qual o motivo da vida? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Por que alguns nascem sadios e outros doentes? O que será depois da morte? A nulidade? Perante essas ideias, o materialismo impera desvairado. Buscam-se as riquezas e os prazeres, crendo-se que eles representam a felicidade, que é o que se vende nas propagandas de televisão. E quando não se consegue obter a riqueza pelo trabalho e por meios lícitos, muitos empregam os meios ilícitos, porque a filosofia vigente diz que todo mundo merece a felicidade, e que se a felicidade está nas posses, nas riquezas, então torna-se lícito obtê-la à força de quem a tem em excesso. Mas a felicidade não é encontrada, porque ela não está nas coisas. Crescem os números de A humanidade psicologicamente miserável arrasta-se em busca de respostas, mas não as encontra, porque as religiões, inclusive o espiritismo transformado em religião pelo movimento espírita, não dá mais do que perspectivas de condenação e de medo, que não atendem à razão. Amigos, tomar o rumo dos estudos espíritas sobre o que realmente seja o espiritismo transforma a vida, e eu posso dizer por mim mesmo. Quando eu estava mais perdido na vida, quando eu estava para baixo, quando eu precisava, eu buscava respostas,
Eu pedi muita ajuda para o espírito da minha avó. Eu rezava e num dia, numa prece de domingo, eu senti aquela presença dela e eu pedi muito: o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Porque eu não encontrava respostas. E veio de uma forma muito clara no meu pensamento, uma forma inegável. Pelo menos estude. Isso ficou dentro de mim e eu fiquei muito mais aberto às oportunidades que eu sei que viriam daí em diante, porque a gente não está sozinhos. E aí tudo começou com o legado de Allan Kardec, depois com Nem Céu Nem Inferno, de Paulo Henrique de Figueiredo, o estudo da Revista Espírita e todo o resto. Mas também precisamos compreender o contexto de Kardec, sem o qual as leituras parecem remeter para ideias de castigo e de punição. Se vocês lerem o livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, do Paulo Henrique de Figueiredo, vocês vão entender muito bem isso. E a gente passa a ver na revista espírita o que os próprios espíritos estavam dizendo de uma forma diferente. A gente passa a compreender que, longe de falar sobre aquilo que a gente entendia por falsas ideias, eles estavam falando, estavam demonstrando ali no fundo os princípios da verdade, que, contudo, a humanidade ainda não conseguia entender corretamente. Kardec provavelmente ainda não conseguia compreender exatamente o que eles estavam dizendo no fundo. Hoje, com o desenvolvimento das ideias, a gente consegue, de uma forma muito melhor. Essa obra é grande, sim, como eu disse, mas ela é muito importante. Depois, criem grupos de estudo sobre a Revista Espírita. Se vocês quiserem, juntem-se a nós ou venham solicitar dicas para esse estudo. Pesquisem lá no Facebook ou no Google, Grupo de Estudos O Legado de Allan Kardec. A gente está pronto para ajudar, a gente está pronto para dar dicas, para dar sugestões, para demonstrar o que nós passamos nesses 2 anos, seja de dificuldades, de construção. Está sendo uma construção muito, muito legal, muito, muito importante, que está mexendo muito com a vida de cada um de nós. Tomem essa iniciativa. Eu agradeço a você por ficar até aqui. Mais uma vez, por favor, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Espiritismo de Verdade, ajude a espalhar essa ideia, faça também a sua parte e conte conosco nesse apoio. Muito obrigado e até a próxima.